Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni fazendo mais uma questão do Enem com vocês, tá? Então, na mitologia grega, cara, é um tema que eu amo. Quando eu terminar essa lista de exercícios de química, eu juro que eu vou postar algumas coisas sobre mitologia grega. Então, olha só, existe uma deusa, né, que era filha de Tântalo. E são dois personagens muito conhecidos pelo sofrimento, né? Eu sei que tu vai dizer, mas eu sofro também, porque eu tô fazendo Enem. Não, bola pra frente, tá? Vai dar tudo certo. O elemento químico de número atômico Z, que é a abreviação de número atômico, né? Número atômico, é igual a 41. Ele tem propriedades físicas, químicas e físicas tão parecidas. Eu vou sublinhar isso aqui, tá? Que ele tem propriedades químicas e físicas tão parecidas, mas tão parecidas, mas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Cara, olha só, você já chegou a confundir alguém porque tu achou que era tão parecido? Sim, né? E geralmente onde é que as pessoas são mais parecidas? Isso, quando elas estiverem na mesma família. Muito bem. Cara, é muito normal tu confundir dois irmãos, né? Ainda mais se forem gêmeos, né? Então, se a gente estiver na mesma família, eles são bem característicos, né? Propriedades, roupas, sei lá. Ou ainda grupos. Se tu acha que tua família não tem nada a ver contigo, mas o teu grupo tem a ver, né? O grupo que sai contigo, as mesmas roupas, ou o pessoal da igreja, o pessoal que estuda, né, cara? É bem parecido, então é fácil de confundir os professores, os alunos. Então, na tabela periódica também tem isso. Sabe aquelas colunas, assim, tipo a coluna 1, que são os metais alcalinos, a coluna 18, que são os gases nobres. Então, essas colunas aqui que tem na tabela periódica, elas têm propriedades muito semelhantes. E isso aqui é chamado de grupo por causa disso, tá? Ou família. Então, por isso que a nossa resposta aqui tem que ser letra C, porque eles vão pedir, essa similaridade, né, das suas propriedades químicas deve ser ao que fato, né, de pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Daí, por isso que eu posso usar os dois, né, em aplicações na indústria de ponta, em supercondutores, metalurgia e tudo mais, beleza? Esse é o jeito mais fácil de resolver a questão. O jeito mais difícil é a gente tentar eliminar tudo isso aqui. Só que daí para isso a gente precisa saber como é que eu vou saber se ele é um metal alcalino, alcalino terroso, né? Como é que eu vou ter a certeza que ele não é isso, né? Então, é claro que eu teria que montar a configuração eletrônica dele. Para isso eu preciso o diagrama de Pauling. Então, esse cara aqui, isso nunca ouviu falar, é legal, eu vou escrever aqui, tá? O diagrama de Pauling é o que vai te dar a ordem para tu montar os elétrons colocando nesses orbitais aqui, tá? Então, isso aqui é um subnível, que é um orbital chamado de S2. Todos S são 2, tá? Todos os subníveis P são 6. Todos os subníveis D são 10. Todos os subníveis F são 14. E tem o G também, tá? Que se tu obedecer a PA aqui, tu vai ver que é 18, né? Eu só tô multiplicando 4, né? Isso é uma PA lá da matemática, né? Ó, 4, 4, 4, 4. Combinado? Tem o 5G, mas é só depois do 8S que não aparece aqui. Então, o que acontece? Ó, se eu pegar esse cara aqui, que é o nióbio, ele tem que obedecer exatamente o diagrama de Pauling, tá? Então, ele vai ser 1s2, aí você sai daqui, sempre sai da ponta da flechinha e chega aqui no rabinho dela, tá? Então, depois tem 2s2, tá aqui, 2s2. Aí você sai daqui, sai da flechinha e chega no rabinho dela. E aí fica 2p6, 3s2, sai da flechinha de novo. Vai lá, 3p6, 4s2, saiu da flechinha de novo, sobe lá em cima, ó. 3d10, 4p6, 5s2, 4. Olha só, o que aconteceu aqui? Depois do 5s2, tá? Viria o 4d10, a gente sabe disso, né? Então, viria esse cara aqui, 4d10. Só que pelo número de elétrons total, tu não precisa botar o d10, não vai ocupar, não tem 10 elétrons ainda, tá? Por exemplo, se eu somar assim, ó, 2 mais 2 mais 6, já deu 10 elétrons. Se eu somar 2 mais 6 mais 2, já deu 10 elétrons também. Com mais 10, já deu 30. Então, até aqui a gente tem 30 elétrons. Aqui, se eu somar 6 com 2 vai dar 8, tá? Então, eu tenho 30 até aqui, mais 8 dá 38. Se eu somar mais 3 dá 41, que é o que eu quero. Então, a gente não usa esse cara aqui. Combinado? A mesma coisa você vai fazer com o
tântalo. Então, se até aqui deu 41, né? Você vai somar aqui mais 7, né? Então, se eu somar mais 7 até aqui assim, ó, vamos fazer aqui assim, ó. Até aqui deu 41, tá? E aí, se eu somar 41, que foi o que deu ali, com mais 7, por que mais 7? Porque passou de 3 para 10, tá? Então, aqui eu sei que vai ter 48. Então, até aqui tem 48. Só que eu preciso chegar onde? Pô, no 73, né? Então, eu tenho que continuar. Depois, então, do 4D, ó, vem o 5P. Ó, o 5P, ele não tem aqui no nióbio, por exemplo, tá? Mas ele tem aqui. Então, eu vou somar com 6. Vamos somar com 8 logo até aqui? Então, se eu somar mais 8, vai dar 56. Se eu somar 56 com 14, né? Pô, vai dar bem certinho 70. E aí só falta 3. Então, eu não ponho, ó, depois do F14, né? Vem o 5D. Só que eu não ponho o D10 de novo, né? Por que eu não ponho D10, né? Que seria o 4, seria o 5D10. Que letra linda, Rosane, parabéns. Por que não é o 5D10? Cara, porque simplesmente não tem 10 elétrons, tá? Ele só tem mais 3. Então, como ele só tem mais 3, tu põe 3 aqui. Combinado? Tá, e grande coisa que aconteceu isso, né? Cara, mas é que assim, ó, se o cara terminou em 4D3 e 5D3, eu sei que eles estão na mesma família. Porque olha só, se eles tiverem a mesma configuração, a gente tá falando dessa família aqui, tá? Ó, tá aqui o 4D3 e o 5D3. Então eles são da mesma família. Uhum. Por exemplo, ó, esse cara aqui que é o grupo 1 são os alcalinos. Esse cara aqui é alcalinos terrosos. Esses caras que estão aqui no meio, eles são chamados de transição. Só cuida, tá? Como eles estão interno na tabela periódica, eles são transição externa. Já esses caras que estão externo na tabela periódica são chamados de transição interna, combinado? Ó, essa galera aqui é do bloco P. Cara, repara o seguinte, tu nunca reparou isso na sua vida, tá? A tabela periódica, ela tem um bloco aqui roxo, que é bloco S, por isso só tem 2 colunas, porque o S é 2. Esse bloco na tabela periódica aqui, tá? Ele é o bloco P, por isso que aqui é P6, foi o que eu te falei aqui, tá? 2, 6, 10, 14... várias revelações hoje, não? Olha só que chique. E esses caras que estão aqui, tá? Eles têm 10 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É por isso que eles são D10, gente. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Que é o 14, que vai do 1 até aqui. Isso aqui eu preciso fazer para te mostrar um negócio, tá? Que vai até aqui, que é o F14, tá? Esses caras aqui, eles deveriam estar aqui, tá? Aqui deveria estar escrito 5D1 e aqui 5D2, tudo bem? É por isso que aqui vai ter 14, mas normalmente as tabelas periódicas deixam isso aqui em branco e colocam 15 aqui, tá? Sendo que o correto é 14, de boas? Tá, então eu vou transferir esses dados para cá. E agora nós vamos aplicar aqui, tá? Então, os dois, eles têm elétrons no subnível S. Não, não são os dois, né? Tu reparar que o nióbio, ele não tem o subnível F, tá? O tântalo tem subnível F. Serem elementos de transição interna. Não, gente, cara, eu sei que, cara, isso aqui é uma pegadinha muito foda, tá? É sacanagem eu nem fazer isso, mas eu vou repetir. Os caras que tiverem aqui dentro, interno, na tabela periódica, eles são transição externa. E os caras que tiverem aqui fora, externo, é transição interna. Isso aqui é um macete do contrário, tá? Então te cuida. Ó, a outra, tem seus elétrons mais externos no subnível 5 e 4 e 5, respectivamente. Olha só, o elétron mais externo é o que vai estar nesse número aqui, porque esse número aqui, ele indica em que nível que os elétrons estão, tá? Eles indicam em que camada, que antigamente falava camada, quando a gente acreditava que o átomo era uma cebola, né? O correto são níveis de energia. Então, ele tem elétrons no nível 4, no nível 5, só que o maior nível desse cara aqui, que são os elétrons mais externos, digamos assim, né? Ó, o primeira camada, a segunda camada, só fala em níveis, tá? Pô, esse cara aqui não é no 5º nível, esse cara aqui é no 6º nível, tá? Porque é o maior número que tem aqui. Então, isso que tá errado os dois. E estarem localizados na família dos metais alcalinos. Não, já viu, né, que o metal alcalino é aqui, alcalino terroso é aqui, então não corresponde porque eles estão bem aqui no meio.
Combinado? Então, só confere que a letra é C, beleza? Ó, então agora nós vamos pra treta. Cara, qual é o problema que a gente tem com todo mundo que comentou essa questão e eu tenho que falar pra vocês, porque se eu não falar, alguma coisa dentro de mim vai ficar remoendo. Que é assim, ó. A configuração do nióbio, a gente acabou de ver que é essa aqui, né? Que é 5S2, 4D3. Então, não é. Não é. A configuração do nióbio é essa aqui. É 5S1, 4D4. Essa é a configuração eletrônica dele. Não, gente, olha só, isso é sério. Tem vários elementos químicos que eles têm pane na configuração eletrônica. Tem vários vestibulares que cobram isso. Por exemplo, o cromo e o molibdênio são muito famosos porque eles terminam em D4. Só que tem muitos vestibulares que sabem que a configuração eletrônica dele não é, por exemplo, esse cara aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 4, S2 e 3D4. Não é. Não é. Simplesmente é 4S1 e 3D5. A mesma coisa com o Cu aqui, com a prata e com o ouro. Esses caras aqui, eles não terminam em D9. Simplesmente essa configuração passa para D10. Então, tu tem que tirar um elétron daqui, em vez de deixar, por exemplo, 4S2, 3D9. Não! Fica 4S1, 3D10. Essa é a configuração correta. E tem vestibular que vai te cobrar isso. Se você não souber isso, cara, você vai errar a questão. Então, cara, você tem que lembrar que o nióbio, ele é uma exceção e a configuração correta dele é essa aqui. Aqui estão as 10 exceções que eu estou botando para ti e aqui são as outras 10 exceções que eu estou botando para ti aqui também. Tá? Se tu quiser um material sobre isso, cara, eu já me programei. Quando acabar essa maratona de vestibulares que tem, eu vou fazer um vídeo que mostra todas as exceções. São essas 10 exceções do bloco D e 10 exceções do bloco F. A única coisa que me deixa meio assim é que, cara, eu sei que tem essas exceções. Então, se eu for fazer uma configuração eletrônica como professor e como eu sou o cara que estou gravando videoaulas para ensinar alunos sobre isso, eu tinha que tomar esse cuidado. E não foi o que aconteceu. Por exemplo, é muito normal encontrar videoaulas por aí que os caras erraram a configuração do nióbio, tá? Eu não sei qual é a desculpa que eles vão dar, eu até comentei nesses canais aqui, tá? Que eu vi a configuração eletrônica errada. Cara, isso aqui não é a configuração eletrônica do nióbio, nem nunca foi. Inclusive, o maior site de educação que ensina caras a passar no vestibular errou. Se pegar um vestibular um pouco mais cruel, eles vão errar a questão porque estão ensinando errado. Cara, e vai dizer, mas é pouca gente que sabe isso. Não, cara, é bastante gente sabe. Por exemplo, se eu pegar a configuração eletrônica do nióbio, tá? Ele é o criptônio, que é tudo aquilo que eu te falei antes, tá? É a configuração até o criptônio. E aí, depois do criptônio, continua com 5S1, 4D4, que é o que eu tô te falando. Ele não é 4D3 e 5S2, como apareceu em quase todas as videoaulas que eu vi aí. Na verdade, eu não vi nenhuma videoaula que mostrava a configuração do nióbio correta. Desculpa aí, tá, gente? Então, se você quiser mais críticas aí, mais tretas com outros professores youtubers, tu pode acessar aqui o canal, ou se você quiser saber mais um vídeo meu aí, fique à vontade, acessa aqui. Valeu, bons estudos!